abrir um negócio. Porra, tô meio lesado. Mais lesado que o nosso. Você vê que fechou no 150, quer abrir no 119,5. Bom, abriu. Tá difícil hoje aqui, hein. Você vê que bem vazio do ponto de vista prático, né, o mercado ainda vindo já dando umas pressões na compra, tem que ficar ligado se não vai querer já devolver essa abertura, mas parece que não, parece que realmente teve o dia tá bonzinho até. Você vê que a ponta longa dos juros está caindo de forma apreciável, ó. O 25 abriu em 0,88 de queda. Não dá para pensar em compra, essas coisas não, talvez dê continuidade. Vamos ver como é que vai ser chegando ali no para baixo, né. Por enquanto tá tranquilo, certo? Eh, Você vê ali 17 apareceu o Bradesco, o mercado pressionando um pouco na venda, realmente uma abertura boa até do real aqui. Bom, a gente consegue perceber que o mercado aqui praticamente indo a 1% de queda, né, real a moeda emergente com melhor desempenho nessa abertura. Particularmente achei que nessa voltinha aqui do 20, dependendo da percepção de risco da pessoa e do gerenciamento de risco, daria até por conta, evidentemente, também da percepção macro, né. Por exemplo, se você tivesse tido uma abertura do juros longo em território positivo ou em território não daria para pensar em continuidade na venda nem lascando, né, porque o cenário ainda é de depreciação. Mas difícil é engolir o risco ali do 20, região fora. A região do próximo aqui do 100 normalmente dá um pouco mais de né. Vamos ver como é que mas por hora é meio arriscado querer operar na compra, é meio coisa de cachorro. Pullback a 15, parece que o 15 não tem tanta importância relativa para agora, né. Tô dizendo que hoje eu tô meio retardado, tá tudo bugado aqui. Eh, não teve tanto volume assim no 15, vai. Que amanheceu tudo desconfigurado, foi um caos total. Você vê que o mercado dando continuidade, né, começa a segurar um pouco a 10, mas por hora não começa a dar uns trabalho a 10, né. Deixa eu ver o que que nós tem aqui.
Retângulo em ação. Parece desenho animado. Bom, sei que o mercado aí na região do 15, que depois daquela segurada 10 fica meio complicado, né, pensar no 15. Eu não pensei na cor, mas dessa vez também meio fora de mão, porque se for pensar, tô segurando a 10, né, meio embaçado a coisa. Justo. Alguém foi de 10 na compra ou não chegou a pensar? O stop era atrás do 6, né. Meio sem drive pra romper o 10, hein. Pelo menos por enquanto. Se você for olhar, deu uma parada nos movimentos, né. Tudo meio estável. Sei que o mercado foi até o 20, voltou aqui para o 10 meio empurrado. Meio ficando muito disputado essa região 10, 20, né. Deixa eu ver. Parece chamar. Eu acho que se continuar desse jeito, tá mais fácil levar o 20 do que o 10. Primeiro, acho que por conta realmente, assim, olhando o fluxo ali, chega no 10, tá dando umas perdidas de força meio cabulosa. Depois olhando o movimento do mercado de maneira geral, parece que tá tendo um ajuste aos gap da abertura, né. O DI 23 já deu uma subidinha boa, o 27 também já deu uma ajustadinha. O volume tá o volume hoje tá triste. 15 é aquele ponto desgraçado, né. É bem o meio do negócio, você sai, o payoff é uma merda, você fica, volta na cara, provavelmente. O discurso do Powell deve ter grande importância, apesar que o script, digamos assim, o mercado já sabe qual é, né. Ele deve ser pessimista. Agora veio com mais força pra cima do 10. Não, hoje é dia de inventar a operação com esse volume, né. É dia de exercer o trade criativo, trading criativo. Com certeza, eu acho que o mercado tem uma expectativa. Eu até tenho a impressão pelo seguinte, do jeito que o mercado tá bipolar, é capaz dele virar depois do discurso do Powell e o pessoal vem com aquele argumento: "Ah não, porque o discurso foi muito,
negativo, muito realístico, sendo que desde sexta-feira o mercado já sabe qual vai ser o teor do discurso, né. Agora, particularmente, é óbvio, eu acho que não dá para você ir contra o Fed no seu dia a dia, você tem uma carteira de ações, não faz nenhum sentido você ir contra o Fed, não faz nenhum sentido você ir contra os grandes bancos centrais. Mas que é estranho é, o mercado tá depois de uma subida muito brutal, tá caindo um pouquinho, porque tem receio de segunda onda do Covid, o Fed vem e já fala: "Não, eu vou jogar 750 bi dólares a mais comprando crédito no mercado secundário". Porra, pra mim, pelo menos, isso é muito estranho. Eu tô achando que os dirigentes do Fed estão aí vem, né, não sei se vocês já leram o livro 1900, é muito bom, vale bastante, fala um pouco disso, era o pessoal começava a comprar ação e depois começava a divulgar na mídia. "Ah, ação tal de qualidade, não sei o quê", e não deixava cair de jeito nenhum, só que enquanto ia aumentando o volume, que a massa ia entrando, eles iam saindo. É, tem vários banqueirões dos Estados Unidos hoje, vários grandes bancos em que os fundadores eram da dos movimentos de manipulação das ações. Você vê que o mercado realmente está indefinido, né. É muito difícil, eu acho que particularmente talvez seja melhor esperar o mercado dar uma distanciada. Eu acho que compra tá ficando mais fraca, sim. Tá ficando mais fraca e os DIs voltaram a cair e romper mínima. O 27, por exemplo, tá em 0,45. Eu não compraria mais o 10. Fluxo do vendedor entrando meio forte aí, apesar de parecer que tem uma certa pressãozinha de compra no à vista que fica espreadando toda hora pra cima. Mas, pelo fluxo e pelo movimento de mercado, o grande ponto é o seguinte, pode parecer meio guru, mas eu acho que do lado pra sair aqui ele vai andar bem até. Aí, porque ficou muito paralisado ali, né. Mano, negócio meio vou, não vou, vou, não vou, mas rompeu. Top. Você vê como é todo um conjunto da obra, né. É fluxo, é olhar um pouco outros ativos. Você vê o real como é uma moeda líquida e realmente tem essa questão de usar o real para fazer hedge, principalmente rende sul-africano e lira turca, né. O rende sul-africano quando o real abriu estava quase no 0 a 0 ali, aí o real começou a andar igual cachorro louco para baixo, o rende começou a também cair. Agora eu pensei que ia andar mais, de forma ininterrupta, assim, andou 10 pontos. Pensei que ia andar pelo menos uns 15. Mas e sem a região que a gente tem visto o mercado muitas vezes numa briga danada por ele nos últimos dias, né.
Você vê que perdeu um pouco de fluxo na venda também, não tem muito jeito. Seria suficiente, por exemplo, para fazer uma compra a 100 só pelo fluxo? Achei book muito vazio, seria difícil pôr stop ali, né. Apesar da gente comentar que a região é importante, mas tenho a impressão que depois que o mercado perdeu 10, talvez seja melhor não procurar para a cabeça não. É, exatamente. É isso que eu ia falar, melhor talvez, né. Procurar compra, talvez o cara tá meio procurando chifre pra 9,5 tem dado importante, nada de ficar posicionado. Curioso é o seguinte, você vê como o mercado tá completamente é óbvio que, pô, as coisas não são bem porque hoje em dia a gente tem tido o quê? Os indicadores muito voláteis e tem uma dispersão muito grande em torno, mas, por exemplo, vendas no varejo tinha uma previsão de queda de 13%, caiu 17. E GPM hoje veio às 8, deu uma leve pouco acima das expectativas, apesar que em tese o IBC não olha muito para IGPM, né. É 9 vendas no va bom, por enquanto realmente parece que o mercado voltou a querer trabalhar mais na queda, né, apesar de ter dado uma exaustãozinha. Tem gente com lote escondido na venda, assim. É uma coisa, assim, que eu particularmente não curto fazer, mas aí também é muito pessoal, porque entra gerenciamento de risco meu, eu tenho percebido que fica ruim. Pullback muito próximo de mínima, mesmo a favor da tendência, às vezes fica segurando, você fica numa situação meio desconfortável. Vamos supor, você faz, aí 3 pontos depois começa a segurar e você não sabe se sabe, e fica um pouco, mas nesse caso daria pra pensar assim, pra quem perguntou, é coerente, tinha lote escondido, não sei, mercado caindo mais, mas tem esse negócio que às vezes deixa um pouco por hora, uma manhã bem positiva.
Que a próxima rodada de estímulo do Fed vai ser dar uma bolsa, ass pagamentos mensais para os estadunidenses comprarem ações. Mas se operar vendido tem que devolver o dinheiro com tributo de 100%. Não, pior, vocês lembram os cara desesperado pedindo pra fechar o mercado em abril, março, abril? Os cara divulgando vídeo no Instagram. "Ah não, porque essas nossas ações, esses especuladores ficam operando vendido, não sei o quê". Pô, pior que teve um cara que é bilionário com tem mais de 1 bilhão aplicado na bolsa e ficou defendendo essas ideia tosca. Pelo amor de Deus, gente. Agora ninguém eu não entendo, eu não entendo, é buy and hold e fica se preocupando com oscilação de curto prazo. Esse princípio de que aluguel de ação é tóxico não faz nenhum sentido, né. Porque se aluguel de ação é tóxico, você quer voltar para o mercado para a idade da pedra. Porque se você não tem a opção de vender ação, você não tem mercado a termo, não tem lógica nenhuma em ter mercado futuro, não tem lógica nenhuma em ter ADR, porque simplesmente você tira as condições de arbitragem. Acabou. Você volta para um mercado primitivo de 100 anos atrás, antes da criação dos derivativos de bolsa, sem ser de commodity. Pior é que tem gente que diz, pior é que tem gente que bate palma pra isso. Continua caindo de certo modo, né, por enquanto não tem perspectiva nenhuma de ficar caçando compra, só chegar numa região muito relevante, começar a enxugar um pouco mais de recuo de juros, essas coisas, mas por enquanto não. Por enquanto ainda vai dando uma certa continuidade, é como eu esperava que quando rompesse o 10 andasse bem, eu tinha comentado, mas eu pensei que ia andar de forma mais rápida, né, deu até uma boa engasgada ali em cima do 100, para depois voltar a andar. Você vê que ainda assim o real já tá chegando aí 1,5% de queda, melhor desempenho. Bastante absorção de venda no mini, hein, no 86,5, 86. Mas passou ainda assim. Agora o esquema é esperar 9h30, né, eu acho que não faz muito sentido tentar ler nada por enquanto. Vamos esperar sair
vendas no varejo nos Estados Unidos, porque daí pode dar uma volatilidadezinha, quem sabe uma oportunidade de venda, mas agora tá meio porque, vamos supor, pensar agora tá meio chato, meio longe, né, de tudo. Eu acho muito engraçado como é que foi essa queda do mercado, essa de 120K. Porque chegou ali no 100K, 90K, tava todo mundo falando: "Não, é a oportunidade do século, não sei o quê", e muita gente compartilhando boleta de compra e tal. Aí o mercado surpreendentemente vai parar no 62, 63, 64K, coisa assim. Aí todo mundo sumiu e pediu pra fechar o mercado. Mas esse que é o engraçado, né, porque, eh, eu acho que muita gente negligenciou o risco real do covid. Tem umas imagens espaciais, acho que é da NASA, ou de algum satélite privado, que mostra que o movimento em torno dos hospitais na China já estava alto em outubro, mas não sei se isso é estatisticamente significante ou não. Subjetivo você falar que o movimento estava alto, né. Você vê, uma coisa importante, que eu acho que é super relevante a gente discutir sempre, né, igual eu falei aqui no pré-market de hoje, poxa, a gente tem essas regiões, mas tem que ver como é que o mercado vai abrir e como é que o mercado vai trabalhar e digerir as coisas. Já pensou, o cara vem com viés que vai segurar e que vai subir, porque o Bolsonaro disse ontem à noite que não sei o que não sei o que lá, é fumo, né. Nem para vendas no varejo eu vi ruim para dar volatilidade. Acho que a última venda legal, tá ali o pessoal como perguntou do 100 foi até que boa, né, olhando agora retrospectivamente, mas depois que passa é fácil. Tinha essa questão do payoff, né, que eu tinha mas a questão do lote do ien da Sony foi muito bom. Ter observado que tinha um lote ali, poderia ser um mas por enquanto é só venda, vamos procurar compra. Você vê, né, uma coisa é comprar era comprar o 10 lá, que eu acho que deu 10 tinha outro contexto, mas agora o mercado ficou muito na verdade, assim, eu acho que não tem que ficar muito frustrado, porque tem a ver com quantidade de contratos, né, tipo, à medida que você vai e confiança, claro, à medida que você vai querendo mais, você vai ganhando confiança mais para explorar isso e trabalhar mais o mercado. Você tem uma perspectiva que, poxa, pode cair, pode dar e tal. Aí é de ir pensando nas variáveis de
Por exemplo, eu estava olhando muito a região do 10, eu tinha comentado, pô, agora vai cair demais mesmo, agora vai chegar nos opa, vendas no varejo em maio, aumento de 17,7, projeção de aumento de 8. Ai, ai. Recuperação em V, que o que aconteceu nos Estados Unidos tem um fato curioso, não sei se eu já comentei, mas ele é maior do que o salário médio de 40 ou 50%. Isso pode gerar pressão no salário ou na venda, nas vendas e tal. Isso pode gerar também uma demora e um retardo para voltar, porque, os Estados Unidos tá tendo bastante esse problema já, do pessoal querer ficar fazendo fila para assumir posto de trabalho. E agora com essa questão, você olha onde, Matheus, não investe? Não, olha no Investing. Deixa o Investing aberto no Chrome que ele atualiza a tempo real. Essas outras lugares pegam normalmente dessas, repassam, entendeu? Aí fica com delay. Aqui é a região de maior volume do dia do mercado, né? Quer dizer que o mercado subiu com pouca compra, coisa assim, não mudou muita coisa do ponto de vista geral. Então tem que ficar ligado aí em eventual exaustão de compra, começar a entrar fluxo vendedor, se acontecer, pode eventualmente chamar atenção para alguma coisa, até porque aqui a gente tem uma VWAP mensal em torno dos 75. Vamos ver como é que vai ser. Agora, próximo dado relevante, tem produção industrial às 10h15. Depois é o discurso do dono do mundo às 11. Lá em cima chamar muita atenção para bater, né? Difícil é achar o time. Coisa certa, stop era depois de 75, 76, quer dizer.
Eu particularmente não gosto muito desse negócio de pendurar ordem não. Eu já clico logo no compra mercado ou no venda mercado e vida que segue. Daí o que que dá pra fazer é usar o order click e você pendura, por exemplo, você quer vender. Aí você meio que pendura uma venda no melhor preço de compra, que é a mesma coisa de uma pelo menos não te dá a chance de spreadar tanto assim. O mercado meio que perdendo um pouco do charme aqui em cima do 65, 62, eu não tive coragem de comprar o 65, achei que é arriscado demais, é contra a tendência. Ainda deu um movimento muito amplo na venda, mas, parece que perde bastante força. Não sei se vocês percebem, mas os DIs longos também estão demais, de um recuo maior. Por exemplo, se for olhar o 27, for olhar o próprio 25, o 23 também, mercado perdendo força na venda 65. Conseguem perceber isso? Mas o ruim é que nesse 65 aí o stop é uma bosta. Não tem ó, 71,5, 70 legal de ler hoje, né. Sobre a pergunta, eu acho que sempre dá para entrar agredindo. O que que você pode fazer? É isso que eu falei. Usa o order click no DOM. Aí, por exemplo, o mercado tá 72,5 com 73, eu quero vender. Então você pendura a venda no 72,5, porque o 72,5 é equivalente, é como se você estivesse fazendo uma agressão limitada com preço. Você vê que tem um pouco de defesa ali de fluxo no 70, mas não sei não, Bino. Essas exaustão às vezes, porque esse que é o ponto, né, 65 tá dando exaustão de venda mesmo, não tem ninguém querendo bater desinteresse e tal, e lá no 72, 73 não tá passando porque tá absorvendo.
eu dou um soco no mi aí fica difícil. Você vê aí 68,5 com 69, 69 com 70. O mercado hoje tá gostando de fazer uns canal chato, né, de 5, 6. Você vê, ó, olha como veio rápido aqui para o 67, que meio vazio. Por isso que eu gosto de ser mais cauteloso, assim, corrigir de colocar stop, esse tipo de coisa fica bem difícil, porque você pelo book vazio até no mercado não tá fácil. O balanço é muito grande, né, então, por exemplo, do ponto de vista racional, faz sentido você porque, assim, vamos supor, comprando 65 não tem onde pôr stop. Por exemplo, você pensar: "Não, vou colocar aqui, que é um contexto condicional, se perder essa região pode andar rápido", tipo, e tal. Se for pensar, a rigor não mudou nada, né. Não teria tido nem motivo para estopar, mas o mercado já teria andado 10, 8 pontos a favor e agora estaria voltando. Resolve fácil até pegar o stop. Ataque da Coreia do Norte, tô sabendo não, não vi, nem vi que horas foi. Deixa eu ver. Demais, a Coreia do Norte destruiu um prédio de feito para melhorar a relação com a Coreia do Sul, era tipo um complexo, mas não foi nada, uma explosão, tipo, um terrorista, nada do é coisa típica do Kim Jong-un lá. Não, não, esse é o da China, perder meu tempo Kim Jong-un da Coreia do O Brasil é mais divertido, verdade. Esse negócio de explosivo
Agora tem um negócio, hein, embaixo, quando o mercado deu essa descida mais empurrada para o 7, tivesse sido um pouco mais devagar, daria pensando no rompimento depois do 72, porque o stop vale stop no 49, essas coisas assim, já era. E se romper o 72 pode andar super bem na compra, né, talvez até um 80 da vida. O o Bolsonaro sempre teve uns apoiadores meio inflados mesmo e meio. Eu lembro que em 2018, que foi o ano eleitoral, tinha um hábito de fazer os e todo o panorama que eu fazia e tinha discussão de intenção de voto, porque na época eu estava mexendo muito com o mercado, sempre tinha uns bolsonaristas pra me xingar, como se eu tivesse. E, de certo modo, continua a mesma coisa, porque tem uma galera que vive em clima. Olha lá, mercado. Você vê que vai pressionando até consideravelmente, continua tendo absorção de 75, né. Bom, pelo conjunto da obra, pela tendência do dia e tal, dependendo, pode até ser que comece a segurar de forma mais importante. Isso porque você vê que não tem tanto mais respaldo, assim. Há pouco, quando tinha chegado no 75, meio que tinha uma virada do. Digo no sentido de, o mercado de juros tinha dado uma virada e tal, mas parece que tudo meio que voltou a cair de forma mais apreciável. Então se começar a dar muita exaustão de compra, muita absorção de compra, entrada de fluxo vendedor, coisa assim, pode ser que chame um pouco de atenção. Mas o difícil da pessoa pensar em alguma coisa é que, mesmo que desse contexto, o stop técnico ele é meio difícil de ser colocado, né, no sentido de ser. Certo? Mas eu tô doido pra ver esse discurso do Fed hoje às 11. Discurso do Fed não, do presidente do Fed, pra ver como é que o mercado vai reagir. Em tese não é pra fazer nada, né, porque já se sabe mais ou menos o teor, mas não existe obviedade no mercado. Vejam que o mercado vai voltando aí para os 75, mas continua um cenário muito parecido às últimas vezes, né. Pensar que
Pelo menos por enquanto tem drive muito importante para romper o 75. Mas o difícil é que de novo a região meio espaçada. Ó, você vê que tem dado uns tradezinho até, né, 75, 68, 69, coisa, não é tudo. Sessenta e cinco teve muita absorção de venda? Teve, mas aí você tem que olhar o conjunto da obra, né. O mercado tá mais para querer inverter a 75 do que 65. Tem que pensar o seguinte: juros está voltando a cair, mercado movimento de queda, tem mais dado para queda, eu acho que trade na compra é bem arriscado. Dá pra pensar em como, talvez se começasse uma região de stop muito bem colocado, e eventualmente você tiver uma virada mais importante no mercado. Sucessivas exaustões de venda, coisa assim, antes disso eu acho muito, porque como o book tá muito vazio, às vezes você compra 65 em 2, viu? Rompeu. Algum de vocês que na pedra foi um belo trade. Para quem conseguiu fazer e enxergar o contexto, foi bem legal, né. Você vê que só o stop que precisava ser atrás do 82, né. Então precisaria antes daqui mas você vê que realmente, ó, o 65 lá não tinha motivo para tomar mesmo não. E o mercado rompeu e foi até o 50. Boa, foi um dia legal hoje. Eu acho que tem bastante mercado mais alinhado com o que a gente tem nesse contexto de stop a 82, a VWAP diária teria mais importante que a mensal. Na verdade, o primeiro point, eh, naturalmente, primeiro, você tem um mercado de tendência de baixa, toda essa perspectiva é favorável e tal, mas é difícil já posicionar stop, porque o book está muito vazio, né, então, o seu gerenciamento de risco. O grande ponto é assim, poxa, se tem um mercado de tendência de a gente sabe, por meio evidência meio anedótica, mas que no mercado de tendência de baixa acaba ou de tendência, né, acaba o VWAP diário acaba aí é meio sacanagem você colocar o stop do VWAP. Meu profit é muito inútil, todo dia às 9h55 da manhã.
uma mensagem falando da 65, aí que tá. Você vê que 65 estava segurando muito, agora começa a segurar na compra, né, perde um pouco de força. Mas, por exemplo, 65, porque quando você pensa em stop fica ainda pior, né. Aí é que é grande demais, hein. Mas é interessante, ó, você olha lá pra rende sul-africano valorizando 1, o rublo russo 0,4, o peso mexicano 1,30, o chileno 1,16. Todo o movimento começou com o real lá. Real real, o dólar futuro é o dólar futuro versus real, né, o segundo contrato futuro mais líquido de negociado em é a moeda emergente mais líquida negociada em bolsa. Faz bastante sentido que seja um balizador relevante. Outra curiosidade, vocês sabiam que é negociado mais dólares estadunidenses em Londres do que nos Estados Unidos? Londres é a capital do mercado financeiro. O pessoal pensa que é Nova York e tal, mas Londres é muito mais pioneiro, né, tanto é que você vê que no dia que é feriado londrino, a liquidez internacional fica realmente ruim. Tem todo o contexto do pioneirismo da Inglaterra até a Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra. Sim, com certeza. É, porque tudo começa na Inglaterra, né, a Inglaterra virou uma puta potência no século XVIII, XIX, mercantilismo, acumulação de ouro e começaram a treidar tudo. Eu acho que uma coisa que deve estar ajudando, óbvio, tem toda aquela questão de calvinismo, não sei o quê, do pessoal que foi para os Estados Unidos e que acreditava que prosperar era um sinal divino e tal, né, mas acho que os Estados Unidos se beneficiou muito de não estar na Europa também durante as guerras, né. Talvez se tivesse, a Inglaterra continuaria na linha de frente. Tanto é que a Libor, que é a taxa mais importante para o mundo, é coletada em Londres, né. Sei que o mercado deu uma morrida em cima do 65, né, meio precário.
É, mas ficou meio sem contexto, sem nada pra fazer. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não conseguiu entender? Alguma angústia existencial, zoeira? Eu acho que é difícil pensar em fazer muita coisa por aqui, mas eu evitaria comprar, eu acho. Pelo menos por enquanto. Tá meio arriscado. Pelo stop, fica muito difícil colocar stop na compra, né? Esse que é o problema. Os stops na compra são muito grandes. Normalmente vocês vão observar isso, stop contra a tendência, às vezes ele é maior e bem mais difícil de colocar. Então tem que ficar alerta nisso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não responde? Bom, se ninguém tem dúvida, nada do tipo. Hoje às 18 horas tem discussão de trades, né? Voltar a fazer umas aulinhas à noite. Nos últimos dias eu estava fazendo mais ao vivo, vou continuar fazendo mais ao vivo, discussão de mercado ao vivo, porque eu acho que eu comentei isso no Instagram esses dias, e eu acho que isso é relevante, assim, quando você tem o mercado andando muito de nível de preço sem se encontrar, a influência macro ela acaba sendo muito grande, né. Porque, assim, às vezes o que acontece, você pega o mercado de que tá entre 3,70 e 3,75, 3,80 a maior parte dos dias, nos últimos 5 pregões negociou nessa faixa de preço, não tem muita discussão e tal. Esse é um mercado que muitas vezes por fluxo em si você entende muito do mercado. Mas quando você pega o mercado se movimentando, assim, muito volátil, o dia tá a 5,10, dia tá a 5,20, dia tá a 4,90, depois 5,40, é um mercado que tem uma influência muito grande do macro, e daí fazer discussão e replay desse mercado acaba se perdendo um pouco. Então minha sugestão, na verdade, é o seguinte: replay do mercado atual acho que pode ser até um pouco ruim de fazer, porque você não vai ter essa percepção, né. Talvez o mais adequado seja gravar as telas quando você está operando, e pelo menos ter uma grade de cotação com os ativos, pra você saber mais ou menos como é que estava a coisa. Os movimentos relativos, tipo aquela visão de mercado ajuda. Eu vou tentar refazer a tela de gravação que eu coloco lá no na plataforma para englobar um pouco isso também, e servir como referência. Mas acho que é isso então. Bom, bom dia para quem fica. Ah, uma dica: se vocês quiserem continuar discutindo o mercado depois dos discords e tal, é bem-vindo, eu acho que é super válido. Nessa sala aqui embaixo, o Discord é pensado para isso, ó, aqui embaixo dessa acompanhamento de mercado, não sei o quê, tem lá discussão de mercado. É bem abaixo dessa lista lá, o áudio é aberto, e daí se quiserem discutir, é uma ideia interessante. E por hora é isso, então às 18 horas a gente volta. Falou e até mais tarde.